considero, como todo mundo já disse até aqui, um tema muito, muito grave, muito, muito sério. Portanto, cumprimento o ministro relator por ter trazido um voto tão cuidadoso. Presidente, senhores ministros, Hermicida escreveu que, para eles negros, até para sonhar tem trave, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. Eu não espero viver num país em que a Constituição para o branco seja plena e para o negro seja quase. Eu quero uma Constituição que seja plena igualmente para todas as pessoas. Naquela música, o Hermicida diz que 80 tiros me lembram que há a pele alva e há a pele alvo. Não é possível continuar vivendo esta tragédia no Brasil. Eu considero, sim, um estado de coisas inconstitucional, porque a insuficiência de todas as medidas e providências tomadas até aqui não revela a superação do racismo histórico, de um racismo estrutural, sem resposta adequada. E décadas depois, sob a vigência dessa Constituição, já são 37 anos, nós poderíamos lembrar com Carolina de Jesus. Não digam que sou da vida rebotalho, nem que fiquei à margem da vida. Digam que procurei trabalho, que sempre fui preterida. Não é possível continuar preterindo mais da metade da população brasileira por puro, grave, trágico racismo, e é isso que nós temos. E se a Constituição brasileira tem que ser plena, e ela tem que ser, não é aviso, não é sugestão, não é proposta, é lei, e a lei fundamental, é preciso que se tomem providências, portanto, sobre isso, uma vez que as medidas até que tomadas não foram suficientes. Pelo poder público em geral, pela sociedade de uma forma muito especial, que continua, sim, a se afastar. Quando se aproxima o negro, a pessoa reage, achando que tem até medo do outro, como se o outro não fosse um irmão, e é trágico que a igualdade, tantas vezes repetida na Constituição brasileira, tenha a espessura da pele, a definição cartorária do sexo, porque somos uma sociedade de desiguais quase 4 décadas depois da vigência desta Constituição. Não tenho dúvida, como alertaram aqui todos, desde o voto do ministro relator, do ministro Fux, realçado pelo ministro Alexandre, que essa Constituição melhorou. Melhorou, mas não o suficiente sequer para a gente não ter a denúncia do Hermicida. Apenas para citar uma, porque são tantas. Não tenho dúvida que nós não temos uma Constituição agora, como tivemos a horrorosa dicção constitucional de 1934, em cujo artigo 138 afirmava expressamente, como incumbindo a União, Estado e Distrito Federal, estimular a educação eugênica. Mas a circunstância de não ter uma definição constitucional tão dramaticamente machucada, ferida como essa, não é suficiente para fazer com que a Constituição saia da condição de uma norma formalizada, mas não plenamente aceita, executada e superada. Portanto, considero, sim, que é um estado de coisas inconstitucional. O ministro Dias Toffoli vem de dizer, com muita ênfase, do que afirma a Constituição, desde os primeiros dispositivos, eu nem precisaria de chegar até o artigo 3º, considerando que o preâmbulo, que não tem força normativa, mas que dá a diretriz, a orientação, que plasmou o trabalho constituinte e determinou o texto constitucional, é taxativo ao dizer que estariam ali reunidos os nossos representantes, adotando como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E isso é que se desdobra no artigo 1º, na dignidade humana, porque quando um de nós é discriminado, seja por ser mulher, seja por ser negro, seja por ser indígena, a gente conta para um amigo, para um parceiro, para alguém em casa, fiquei indignado. Ou seja, fui atingida na minha dignidade pessoal. Isso continua acontecendo todos os dias, todas as horas. Quando nós votamos aqui a questão das drogas e do artigo 28, especialmente, o ministro Alexandre trouxe números dizendo como era tratado um jovem negro que morasse na periferia, significando a definição territorial para a fixação de preconceitos. Isto é trágico, sim. Isto é uma tragédia social que não pode ser, portanto, desconsiderada
pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de tornar plena para todos a Constituição, e não a Constituição plena para brancos e quase para os negros. Isto não existe na minha compreensão, e, portanto, eu tenho para mim que, sim, há um estado de coisas inconstitucional, esta insuficiência, tantas vezes repetida em todos os votos que me precederam, e o que ficou até aqui, pelo que eu pude entender, bem explicitado, foi que, para alguns, como isto vem há 500 anos, e não chegamos a adotar providências suficientes para a superação social, estatal, e vamos dizer que não é estrutural do Estado voltado para fazer isso, mas faz. Tanto é isso que algumas categorias de servidores públicos contam-se nos dedos, às vezes, de uma mão, quantos negros estão ali. Conta-se neste tribunal quantos servidores temos, inclusive por concurso, que são negros e os que não são. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre já lembrou, nós temos comissão de igualdade racial, temos comissão exatamente para verificar as condições de eleitores e de candidatos para não serem destratados, especialmente dos candidatos, e continuamos a ter um número inferior, e cogitar de cotas não basta, porque aí falo de cátedra não pela cor, mas pelo sexo, pelo gênero, eu posso dizer como é difícil a gente explicar, como somos 53% da população brasileira, estamos cogitando de cotas, cota para a maioria numérica, cota porque nós não temos sequer a igualdade de direitos efetivados. A mesma coisa para os negros. Isto é trágico, constitucionalmente trágico. Nós vamos esperar mais 500 anos para chegar à igualdade efetiva, à igualdade real. Portanto, eu acho que dar cumprimento à Constituição é determinar que a Constituição seja plena para todas as brasileiras e brasileiros de todas as cores. Entre nós, mulheres, temos a diversidade, que também faz com que mulheres negras, que não tiveram as mesmas oportunidades, por exemplo, que eu tive, que tenham um tratamento desigual e em desvalor de humanidade. É trágico, Vossa Excelência já me viu dizendo isso, presidente, que nós tenhamos que ainda continuar assistindo Antígonas de carne e osso a pedir me entreguem o corpo do meu filho porque eu quero enterrar. E o Estado é que negou isso. E não vamos dizer que não, o Estado não contribui para isso. Nas prisões também. Formalmente, oficialmente, todos têm que ser tratados iguais, determinada a condenação, todos que têm que cumprir a pena nas iguais condições. Entretanto, o destratamento aos jovens negros, às vezes por uma quantidade de droga muito inferior a outros, tem um destratamento, um desvalor nas condições prisionais. E, por isso, nós declaramos em estado de coisas inconstitucionais a questão penitenciária brasileira, que não supera, pela adoção das medidas até aqui tomadas, o que precisava de já ter superado integralmente. Eu vou anexar, juntar voto escrito, presidente, mas eu considero, em primeiro lugar, quanto ao pedido formulado e com tudo que foi dito até aqui de descumprimento, desde o preâmbulo da Constituição, não é uma sociedade fraterna, uma sociedade que, como descreveu o ministro Flávio Dino ontem, que numa escola tenha contra si armas voltadas pelo aparato estatal, sim. E, portanto, o Estado não é insuficiente, o Estado, neste caso, é um Estado que atua em detrimento do mínimo, que é o respeito à vida. Não é nem o respeito à vida digna. Não é possível que a gente continue a ter uma presença maciça de pessoas em melhores condições nas escolas públicas e continuamos a ter. E aí dizemos, mas agora há cotas. Para a maioria da população brasileira, nós temos cotas porque ele tem cor ou gênero ou crença identificado de maneira diferenciada. Por isso, tenho para mim, presidente, que é preciso que a gente supere exatamente pela adoção das providências que foram tomadas, mas com o reconhecimento inicial de um estado de coisas inconstitucional, no sentido da insuficiência da ação do Estado, insuficiência dos planejamentos formulados até aqui. Estou acompanhando, portanto, o ministro relator. Comecei com herbicida, queria terminar lembrando que lembrei no meu voto, que ainda no século XIX, Castro Alves dizia que havia um povo que a bandeira empresta, falando dos escravos, nos navios negreiros, há um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia.
eu não quero que a Constituição seja também a bandeira que antes rota na batalha, antes que a gente faça com que ela valha aqui, do que servires a mortalha dos direitos de negros, pardos, de mulheres negras, de mulheres pardas, de mulheres valorosas, que hoje constituem a maioria, inclusive, dos lares brasileiros, e, de maneira solitária e muito pouco solidária, continuam a atuar, inclusive em benefício das crianças, que vão ser os brasileiros de antes, e, principalmente, dos brasileiros de hoje, que têm a chance todos de terem igualdade de oportunidades, igualdade de buscar serem felizes, e que se infelicitam, e como nós vemos nos institutos que abrigam os menores infratores, eles dizem, eu sei que o meu fim vai ser ou cárcere ou cemitério. Nós queremos brasileiros que sonham e que têm o direito de sonhar e viver com outro tipo de ser, talvez a possibilidade de serem comprometidos, de serem cidadãos, de serem pessoas que têm a mesma honradez que se devota a qualquer pessoa, em qualquer lugar, nas melhores esferas, inclusive econômicas. Eu voto no sentido de declarar em estado de coisas inconstitucional o Brasil no que se refere ao racismo histórico, ao racismo estrutural e à adoção de todas as providências, inclusive aquelas que foram sugeridas a mais pelo ministro Flávio Dino, com a adesão de alguns dos ministros. E eu farei juntada de voto escrito, espero não ter tomado tempo demasiado deste tribunal.